boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um de Galho em Galho. Hoje é um podcast muito especial, especialmente para mim, que sou escritora, porque eu tô aqui com ela, que é roteirista, é escritora, é de tudo mais um pouco, é podcaster também, né? Também. Camila Frender. Oiê! E aí, como é que você tá? Eu tô bem, obrigada pelo convite. Ai, eu que Adoro agradeço. falar sobre esse assunto. É uma paixão que a gente tem e é um trabalho, é os dois ao mesmo tempo, né? A gente é sortuda. Que bom. Eu tô muito feliz que você tá aqui. É um prazer ter você no nosso podcast. E, especialmente, queria te dar um presentinho. Eba! É o meu livro. É o seu livro. Delírios de um Coração Ansioso, Sensível e Intenso. Obrigada. É um livro de poesia. Ai, que difícil! Então, do coração, né? Do Que fundo legal. do coração, meu primeiro livro. Muito lindo. E ele foi lançado junto com a editora Monkin, que nasceu aí pra gente fazer livros diferentes, né? Fala muito de comunicação, então esse é o meu neném, meu xodó, e eu queria te dar um exemplar. Espero que você autografou? goste. Eu autografei, claro. Eu falo, como assim? Acho Me dá que um livro faltou a sem data autografar. Tá, depois eu ponho. Ah, mas tá lindo, parabéns. É um título bem emocionado. Né? Eu olhei jeitão. o título, eu falei pra ela, nossa, signos de água por aqui. Aí eu descobri que tem lua em câncer. Então, eu sou de terra, né, Capricórnio, mas temos aí uma lua em câncer. Tá vendo? E um ascendente em leão pra deixar um muito drama. intenso, o intenso tá aqui, tá no leonino. Tem um Vênus em Escorpião, mas acho que daí já deu de falar do meu mapa. Muita profundidade. Vênus em Escorpião pegou, né? Pega demais. O meu é Capricórnio. Nossa. Aí dá uma... E o resto do seu mapa, como é que é? Eu sou escorpião com ascendente Capricórnio, então eu tenho Vênus e ascendente Capricórnio. E aí eu tenho Lua em Leão. Gente, é um pouco centrada, um pouco mais profunda. E um pouco aparecida. Isso é bom também, né? É bom. Te trouxe pra muitos lugares diferentes, né? Cara de pau. Cara de pau é importante. Eu acho que 50% da coisa toda é ser cara de pau. Eu acho também. E é uma coisa que a gente, enquanto mulher, não é muito ensinada, né? A gente se questiona muito. É verdade, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Mas sim, mas acho que eu sempre fui um pouquinho do contra. Então facilitou eu ir pro outro lado, que eu não fui incentivada. Eu vou lá e vou fazer mesmo. Eu vou ser cara de pau. E assim surgiram os seus 6 livros, né? São 6. vários, bastante. Começou quando? Eu comecei em blog. Eu tinha um blog de crônicas em 2007, que chamava Parece Filme, mas é Vida Mesmo. Legal. E aí, em 2011, em 2010, uma editora independente me encontrou e a gente selecionou alguns textos do blog e escrevi outros inéditos. Aí, em 2011, eu lancei meu primeiro livro, que era uma tiragem menor, era, né, um comecinho ali. Daí eu conheci a Jana Rosa, que é minha amiga até hoje, e a gente fez o Como Ter Uma Vida Normal Sendo Louca, que daí a gente furou bolha mesmo, porque ele foi um livro muito vendido, assim, mais de 100 mil cópias, foi uma loucura. Aí a gente fez o Enfim 30, que era pra falar sobre fazer 30 anos. Eu tava, na época, eu acho que com 32 e a Jana ia fazer 30, por aí. Foi uma delícia escrever, porque acho que foi o nosso livro mais pesquisa, sabe? Legal. E foi um livro que a gente entrevistou muitas pessoas. Então a gente foi falar da numerologia do número 30, a gente falou com a Aparecida Liberato, que é numeróloga. A gente fez um curso de astrologia para falar sobre o retorno de Saturno, que é dos 28 aos 30. A gente falou com o cabeleireiro, falamos com a Costanza Pascolato para falar de moda. Foi super legal fazer esse livro. Aí, Durou quanto tempo todo o processo? Eu acho que foi uns 9 meses de Uma pesquisa, gestação, de escrita, foi. Aí a gente deu um tempo de escrever, eu engravidei do Arthur, e daí eu fiz o Adulta Sim, Madura Nem Sempre. Antes disso eu escrevi como jornalista para Sofia Abraão, fiz o livro dela. Sim. Aí tive o Arthur, e aí fiz o Adulta Assim, Madura Nem Sempre, que é essa minha constatação de não dar mais para voltar atrás. Agora eu tenho que ser adulta, vou ter que lidar com isso. Nossa, dor. Isso dói. Aí foi intenso. Aí nasceu o Arthur e a gente fez a Kibe.
que eu lancei começo do ano passado, que é a Kibe, a Formiga Corajosa. E a gente já terminou agora a Kibe 2, que é Kibe e o Tesouro, que a gente lança, tá ilustrando. A gente lança no segundo semestre. Ai, legal demais. Você quer que eu deixe o livro aqui pra você ficar mais à vontade? Obrigada. Depois eu pego, obrigada. Depois você pega. E a Kibe foi um livro infantil, né? Uma coisa diferente aí. Como que você se sentiu fazendo isso? Cara, eu achei... eu sempre fui aquela que pensou que não ia ter muito contato profissional com o universo infantil, assim. Eu tenho muitas amigas que... quando se tornam mães, né, trabalha com moda, faz roupa infantil, trabalha com decoração, faz quarto infantil. Eu achei que eu não ia ter essa fase. Mas aí, cara, o Arthur criou a Kibe, né, que começou a morar com a gente, que é uma formiga, uma amiga imaginária, formiga. E eu achei muito bom, assim, cara, tem uma formiga que é uma amiga imaginária que chama Kibe. Eu falei, não vai dar. É muito bom isso. Aí eu fui mostrar pra ele, assim, olha... A mamãe escreve livro, ele tinha 3 anos, 3 para 4. É isso? Não, 4 para 5, tinha 4. Mostrei para ele meus livros. E aí ele começou, vamos inventar uma história. Daí sentei com ele com o computador e aí ele foi falando as coisas, eu fui adaptando, né? E aí saiu o livro. Aí entrei em contato com o pessoal da companhia. Gente, eu sei que vocês estavam esperando um livro... de adulto, mas eu cheguei com infantil. Elas, não, tudo bem, a gente adorou a Kibe, adorou a história, vamos encontrar uma ilustradora. Daí encontramos a Ju, e foi muito doido, porque eu vi como é difícil. E são muitas etapas para escrever um livro infantil, porque ele é um livro muito visual, né? Então, a gente quis ainda fazer ele no formato... A leitura é toda no caminho da formiga. Então, a criança vai virando o livro, assim, para ler. É muito bonitinho. E aí, o que você escreveu tem que combinar com o que vai ser ilustrado, né? Então, eu vi que você tem que ter uma parceria, né? Com a pessoa que está ilustrando. Porque não pode sair uma frase toda que não gere uma ilustração interessante e legal. Então, a gente vai adaptando umas coisas. E aí, eu vi como é trabalhoso. E tem que ser claro pra criança e gostoso de ler ao mesmo tempo, né? Que entretenha ela. Você tem que criar a imagem do que ou ela tá lendo ou do que estão lendo pra ela. Sim. Então, senão não prende, né? Não fica, mas ficou um livro lindo, assim, super colorido. E que legal que você trouxe essa sensibilidade do teu filho, do amigo imaginário, porque eu tive uma amiga imaginária. Você teve? O nome dela era Ronésia. Eu gosto porque é sempre umas coisas meio exóticas, assim. O meu chamava No. No? Anou. Anou. Porque eu acho que o meu era pelo telefone. Eu ficava conversando com ninguém no telefone. Eu acho que era por causa do alô. Faz sentido. Eu entendia no e eu ficava, oi, no. Muito maluca, bom. A minha, que era a Ronésia, ela tem uma história trágica, que eu acho Mentira. que eu tinha 5 anos, eu acho, 4. Tem a fase. E aí eu comecei acho que eu parei de falar com ela, não sei. E um primo meu me ligou fingindo que era ela. E aí bugou meu cérebro, eu pensei, existe mesmo. Existe meu, ferrou, o que eu fiz? Acabou tudo, e aí ele fez uma vozinha assim, e como bugou muito meu cérebro, eu desliguei o telefone. Era fixo, telefone fixo. Claro. Inventei pra toda a minha família que ela foi pra São Paulo e a perna dela foi comida por um jacaré. Em São Paulo? Por isso. Porque eu sou de Santa Catarina. E aí é por isso que ela não existia mais e ninguém mais ia me ligar, porque eu fiquei assustada. Eu amo esses pontos trágicos que a criança inventa, assim. Eu fui perguntar pro Arthur, né? Mas a Kibe tem pai, tem mãe. A mãe dela chama Ciara. Falei, olha os nomes, Ciara, né? E o pai? Aí ele falou, a gente não fala sobre ele. Aí eu falei, nossa, algo trágico. Aí passou uns meses, ele falou, ele mora na Disney, ele não fala mais com a Kibe. Eu falei, caramba, né? Por que será, né? O que aconteceu entre essa família? É um arco narrativo. Muito, a gente não fala sobre ele. Eu falei assim,
ele pisou na bola muito Ele fez pesado. Ele fez alguma coisa. É muito legal isso, essa imaginação. E essa sensibilidade que você teve de olhar para o seu filho e criar uma história a partir disso, eu até relacionaria ao teu podcast também, o É Não É Minha. Porque eu sinto que tem um amigo meu que é muito, muito seu fã, Gabriel, e eu sinto que ele... Muitas das coisas que ele fala é, eu me sinto muito compreendida, eu me sinto muito abraçado, sabe? Porque eu vejo que algo que ela falou bate com algo que eu sinto. Então, e é vulnerabilidade isso, né? Não tô sozinho, né? As pessoas falam muito isso. Mas eu acho que a noia, eu acho que o que acontece com a noia minha, é que eu sou muito noiada mesmo. E às vezes a gente pensa numa coisa e já faz, não, deixa, eu tô doida. E eu pego essa coisa e falo, agora eu vou esmiuçar essa maluquice que eu pensei, né? E aí as pessoas, né, vão... Acho que pouca gente fala tão abertamente, né, de temas tão bizarros, assim. As pessoas vão falando, nossa, que alívio, eu já cheguei até aí. Sim. Né? Eu quis inventar pra mim mesmo que eu não era tão maluco, mas que bom que ela falou, né? Que aí dá uma normalizada nas coisas. É que no fundo todo mundo né? A gente é muito parecido. Muito doido. E por mais que a gente venha de origens diferentes, né? Culturas diferentes, a gente se encontra em pontos assim de questionamento humano mesmo, sabe? Sobre insegurança, sobre morte, sobre relação, né? No fundo, a gente tem ali os abismos de lugares e de condições, mas tem os pontos em comum, assim. Isso é muito legal. E os mesmos medos, né? Muitas vezes, assim. A gente estava até comentando antes de começar a gravar sobre lançamento de livro, né? Eu tinha muito medo de a minha família não conseguir ir. E eu tinha... O meu pai acabou falecendo 1 ano antes de eu lançar o livro. Eu tinha muito essa sensação... Tenho que correr para conseguir, para ele ver. Enfim, e aí acabou que quando aconteceu, de fato... Acho que isso é muito comum, né? A gente noia. E quando acontece, de fato... Tava tudo ali, sabe? Todo mundo... Claro que não foi todas as pessoas que eu gostaria. Às vezes alguém não consegue, mas... Sim. Todo mundo que eu sentia que era importante tava ali pra mim. E acho que a gente acaba vivendo esse momento presente de uma forma muito mais gostosa quando a gente entrou... Assim, eu tô tentando... pegar o raciocínio de que a gente entrou na noia, entendeu a noia e viveu agora o presente, entendeu? É verdade. Porque se você fugir da noia, você vai estar lá e vai estar assim, ó. E sem estar vivendo o presente, né? É verdade. A gente fez um noia agora sobre isso, que foi com o Leandro Carnal e com a Krishna. E a inspiração veio de um vídeo da Krishna, que ela falava que ela era assim, eu sinto que eu não tô aonde eu tô. Sempre que eu tô fazendo alguma coisa, sabe? Eu queria estar em outro lugar. Ou eu tenho a sensação que eu devia estar fazendo uma outra coisa, né? Então a gente... E aí o Karnal falou umas coisas... Bom, Karnal é uma loucura, né? Porque ele dá cada uma. Número 4. Nossa, foi bem isso. Assim, ele foi acabando com a gente, 2 malucas. E aí ele falou isso, né? Onde tem... uma ansiedade do futuro, né? Tem muita ansiedade, onde tem questões com o passado, tem muita angústia. E é verdade, é muito difícil a gente se livrar disso e focar no agora, no presente, né? Eu acho que até pra gente que trabalha com escrita, com livro, isso é muito difícil, né? Porque você pensa, poxa, mas será que a pessoa vai parar pra ler o que eu escrevi ou ela vai ficar... rolando ali no TikTok, enfim, porque é muito comum hoje que o nosso dia a dia seja de muitos estímulos e muito tempo de tela, né? Isso é muito doido, porque quando eu comecei a escrever, não era assim, né? Em 2011, 2007, que eu comecei no digital, né? Pra gente pensar, olha quanto tempo a gente tá no digital. Em 2007 eu estava num blog ali. Pois é. É muito intensa essa mudança de comportamento, né? Acho que de uns 4, 5 anos pra cá que a gente realmente tá dependente de tela, né? De celular. E que a gente fala agora mais abertamente
sobre os malefícios disso, né? Sim. A gente não entrava tanto nessa questão. E eu sinto, eu quis até... No final do ano passado, eu tenho uma newsletter, que é a Associação do Sem Carisma. Então, aonde dá para eu esticar minha skin escritora, eu faço. E aí, eu quis fazer um jornal, né? Um jornal físico da associação. E é caro, né? Porque você tem que imprimir... as pessoas iam receber em casa, então tem o custo do correio, da ilustradora, dos colunistas. Então, foi um projeto bem maluco, assim. Mas tudo isso porque eu estava muito aflita com o excesso de uso de tela meu, das pessoas próximas, de amigas que têm filhos adolescentes. Eu comecei a ver que, putz, tá dando ruinzão. E eu comecei a perceber em mim uma dificuldade maior de concentração. Não só para escrever, mas também para ler. E aí eu fiz um episódio que a gente fala com um médico, com psicóloga e tal, no Noia. E a gente entra muito nesse tema. Nesse tema, assim, de quantas horas é o ideal, né, e tal. E eu lembro que na época eu olhei, eu tinha uma média de 6 horas e meia de uso do celular. E ela falou, cara... Você trabalha com isso. Mesmo você trabalhando, eu acho que o máximo que você pode usar, sendo uma adulta que precisa usar o telefone, no máximo 4 horas. Aí eu falei, meu Deus, eu tô na lama, né? Na nossa cara. Aí eu fiquei... Aí por isso que eu fui fazer o Jornews, que era uma maneira... E no Jornews a gente entrevistou um monte de médico, né? De psicanalista, para conversar sobre isso. Então tem... texto sobre burnout, texto com uma oftalmo que fala da questão da vista. Então, eu entrei nessa noia muito pesada, assim, a ponto de gastar mais dinheiro do que eu ganhei. A gente teve patrocinador do Jornews, mas ele ainda foi mais caro do que o retorno, né, comercial. Mas era um projeto que você queria. Era pra isso. E aí eu quero fazer o segundo agora. Deixa eu passar férias escolares, o Arthur voltar pra escola, eu ter mais tempo. Sim. E eu quero retomar e fazer o Jornews 2, porque eu quero muito ficar batendo nessa tecla, sabe? Se a gente não brecar os jovens, os adolescentes, mesmo por um horário, sabe? Eles não vão mais ler. Porque é um outro ritmo do cérebro, né? Uma leitura e um feed do TikTok. Então, tipo, eu milito pra isso. Mas é importante a gente olhar assim. E não é nenhum papo, tipo, vamos acabar com as redes sociais. Não é isso. Não, mas vamos pôr limite, né? Pôr limite. Porque quando eu fui falar com essa oftalmo, que é uma amiga nossa... Ela contou que na pandemia ela recebia criança que a média de uso de tela era de 9 a 10 horas. Meu Deus. Então, assim, é muito sério. É muito tempo. Sim, é muita coisa. E aí existe agora um termo que é o abandono digital, né? Que é quando os pais deixam, né, no celular e acham que tá tudo bem e vão fazer as coisas, porque na verdade pra gente é muito prático, né? É tipo uma babá. Tá ali num joguinho, num vídeo do YouTube e tal. Mas acho que é a falta do que é analógico, né? O que eu não preciso de uma tela para entreter a criança, assim. Acho que não só a criança, mas a gente mesmo, às vezes, sei lá, fazer um crochê, fazer uma vela, fazer uma comida. A gente não fica vendo vídeo de receita. Cara, é muito de alguém doido. Fazendo crochê, alguém fazendo a vela. Eu sou essa pessoa. Eu amo ver vídeo de maquiagem, eu não uso um pingo de maquiagem. Eu amo ver vídeo de do it yourself, sabe? De, sei lá, a pessoa que transformou a calça em saia. Sim. E aí ela fica na máquina de costura. Eu nem tenho máquina de costura, mas eu fico, nossa, olha que ótimo. Eu podia fazer isso com aquela minha calça. Imagina, nunca que eu vou pegar a calça que eu vou fazer. É uma coisa da madrugada, às vezes. E aí você cria uma pasta. Passou, acabou. Você não viu um filme, você não assistiu uma série, você não terminou um livro, você não ligou para uma amiga. E eu ligo, né? As pessoas detestam. Hoje em dia as pessoas militam contra a ligação. Mas eu ligo também. Eu ligo super. Vamos puxar esse... falar, conversar. Gente. Senão a gente perde também a habilidade em socializar. Porque quando tudo acontece através da tela, né? A gente perde esse jogo de cintura de
falar, né? Encontrar, conversar. Não, e tem... Eu não vou saber dizer qual estudo, mas eu já vi estudos, assim, que quando você escreve, a mão é diferente de quando você digita. Sim. Sabe, acho que todas essas coisas, no cérebro mesmo, acho que todas essas coisas, assim, elas não são... Ah, deixe tudo que existe hoje de tecnologia e viva como se não tivesse. É realmente o equilíbrio, assim, né? De a gente saber a hora de usar e não se fechar tanto. Até tava vendo... Um post esses dias, acho que era na TPM, na revista TPM, que era sobre que os adultos viraram os adolescentes de fone, que É verdade. estão indo pro mundinho deles, assim, e eu me identifico muito com isso, assim, a gente socializa tanto em reunião, Meet, essas coisas assim, online, que a gente fica com falta da gente mesmo, assim, né? Eu preciso agora ficar no meu mundinho, ninguém me incomoda. Ficar quieto, Eu não sei, eu nem acho que... Eu sou mais radical quanto a isso, assim. Eu não acho que a gente tem que buscar o equilíbrio agora. Eu acho que a gente tem que desintoxicar. Eu acho que a gente tá já dependente, já tendo muitos danos por conta disso, assim. De concentração, de socialização, principalmente os mais jovens. Então, eu acho que tem que desintoxicar, apresentar novas coisas, porque se você der a opção, eles vão... querer a tela, assim. Então, até o Karnal fala nesse episódio, não, eu não vou demonizar o celular, porque ele me deixa fazer muitas coisas boas e tal. Eu vou, deixa comigo. Eu vou, porque é uma coisa, a visão, né, de um adulto que, né, sabe, por seus limites e tem acesso a toda a informação, né, é um filósofo, né, que tá aí. E outra coisa é, a gente descobrir um adolescente, entender... né? Eu acho que eu fico muito preocupada mesmo. Sim, é importante falar de tudo isso. E quando você começou o Noia Minha, você já pensava em trazer essas pessoas diferentes? Porque eu vejo que tudo que você faz hoje, você nunca tá sozinha, assim, sabe? Você sempre tá amparada de muita gente boa. Isso é muito legal. Não é assim... claro que a gente quer te ouvir, a gente quer saber o que você pensa a respeito, mas é muito legal ter visões diferentes, assim. Você já pensava em fazer isso quando você começou? O que eu pensei quando eu criei o Noia? A gente estava num momento de rede social muito autocentrado. Então, o que eram os posts, né? Como eu arrumo o meu cabelo, como eu me maquio, como eu cozinho, o que eu acho sobre isso, como, né, era só eu, e eu tava ficando meio cansada das pessoas, porque eu comecei a perceber que a gente ou falava sobre a gente, ou pesquisava a vida do outro, e a gente tinha parado de falar sobre assuntos. E aí o Noia, ele veio com essa ideia de eu não quero entrevistar. Vai vir o Karnal, mas eu não quero saber se ele tá para lançar um livro, sabe? Como é que tá a rotina dele e tal. Não, eu quero saber se ele também, por exemplo, se sente imaturo em algum momento. Então vamos falar sobre imaturidade? Então a minha ideia era chamar pessoas de universos e realidades diferentes da minha e jogar um tema, uma noia. E aí entender como é que aquela noia bate em cada pessoa. Então, tem episódios muito interessantes onde a gente cria novas noias, mas também sai da nossa bolha. Porque você chama uma pessoa de uma outra realidade, daí você joga uma noia sua, você vai entender quantas camadas tem aquela noia para ela. E daí você fica, meu Deus, tá? Você começa a ter um pouco noção da realidade de uma outra pessoa, que veio de um outro lugar, que tem uma outra vivência, uma outra história, né? Então, isso que eu achei muito legal. E dentro disso, como a gente gosta de ter bastante representatividade dentro do podcast... a gente tem uma identificação muito grande com as pessoas, né? Porque eu tenho essa preocupação de não ser uma coisa, para mim, fundamental ir pro vídeo, porque eu não quero perder pessoas de outra cidade, sabe? Eu não quero perder outros sotaques, eu quero continuar falando com o pessoal do Norte, do Nordeste, porque é importante, né? As pessoas que vão ouvir e também...
vieram de outras regiões e tal, é um ponto maior de identificação, né? Mais do que eu ficar trazendo pessoas só de São Paulo que estão numa bolha muito parecida e a gente vai ficar falando as mesmas coisas. Então, o Noia tinha esse propósito de falar sobre assuntos e não sobre pessoas. Sim. E trazer esse ponto de vista de pessoas diferentes, assim. Deu um estouro. Deu um estouro aqui, uma porta bateu. De pessoas diferentes, de outras religiões, outras crenças, outras regiões, enfim. E muda tudo, né? Muda muito, é muito legal. Muda tudo. Isso é muito legal mesmo. E isso até que você falou, justamente esse exemplo, né, do Karnal. Quando que a gente imagina ver ele falando de assuntos sobre ele, assim? Às vezes parece que tem umas pessoas que elas falam da carreira, mas elas nunca entram muito assim, né, pra dentro. E é legal ver isso também. São seres humanos também. Sim, e quando a gente fala da carreira, se eu chamar uma atriz, se eu chamar um cantor, é muito ensaiado o que a gente vai falar. E quando a gente traz um tema tipo medo, insegurança, imaturidade, a pessoa não fala sobre aquilo, né? Sim. E quando sai muito sincero. É diferente de falar, então, a peça que eu tô fazendo, né? É um texto que ela já deu numa revista, sabe. Ela já deu numa TV, ela vai dar pra mim e... É uma parte muito mais de dentro dela, assim. E muito mais do CPF, não tanto do CNPJ, Total, né? Porque tem essa diferença, assim. E quando você viu que o É Nóia Minha tava chegando em mais pessoas e também em mulheres, assim, você começou a receber mensagens, né, de pessoas. Você hoje sente que você consegue ajudar as pessoas com o seu trabalho, assim, de podcast? Quando eu encontro pessoas, recebi mensagem já, e às vezes eu encontro umas pessoas em evento ou por acaso na rua. E eu acho muito legal quando elas me falam isso. Eu tava numa fase super introspectiva, eu tava me tratando de uma depressão e o Noia me ajudou muito. Eu fiquei sozinha durante a pandemia e você era minha companhia. Nossa, isso semanal. Então, na pandemia foi muito doido, porque muita gente ficou sozinha, né? Muita. Gente que é de outro estado, que mora aqui, né? Não pôde voltar para ver a família, então ficou meses, né? Assim, sozinho e tal. E é um compromisso que a pessoa tinha. Toda quinta-feira, ela tinha um episódio para escutar. E eu acho que as pessoas foram criando... essas rotinas com os podcasters. Eu tenho muito amigo. Os podcasters são uma classe que se unem. É bem interessante isso. A gente vai muito um no programa do outro para trocar audiência e tal. E a gente conversa muito sobre isso. E aí eu percebia que era muito assim. No dia tal eles ouviam podcast de não sei quem. Aí na quarta de não sei que quinta eles ouvem o Noia e o Wanda. Sexta eles ouvem, sabe? Eles criaram uma rotina assim. E doido, porque na quinta-feira eu também ouvi o Wanda, sabe? Também me ajudava, assim, dar umas risadas. Deixar mais leve, né? Isso é muito legal mesmo, como foi fazendo parte da rotina. Eu acho que a gente também acaba criando um certo vínculo ali, mesmo sem conhecer a pessoa. Sim. Então, é quem tá escutando, porque... A gente conhece, talvez, de uma forma mais aprofundada do que muita gente, né? Quando você tá ouvindo ali. Do que muita gente do círculo social da pessoa. Mas eu acho isso muito legal. E também acho legal como você assim, ao longo da tua carreira... Eu te vejo muito como uma empreendedora também, sabe? Porque você faz muitas coisas diferentes e... Com roteiro de peça, com... os livros que você faz, com o podcast, com a news mesmo que você falou. E hoje você se vê assim também? Você sente que você consegue inspirar outras mulheres nesse sentido? Eu demorei para ter uma visão mais que eu estava empreendendo. Acho que eu me via muito a menina da criação. Sim. Então eu demorei. Mas aí quando eu comecei a ver a quantidade de grupo de WhatsApp, eu fui, sei lá, me ligando nisso. E a quantidade de
pessoas que começaram a trabalhar comigo, né? Isso é muito legal também. Acompanhar as pessoas crescendo junto com você e a equipe aumentando, sabe? E tendo pessoas que entendem mais de uma coisa. Não sei, eu acho que eu demorei, mas agora eu já realizo, assim, que são vários braços e que eu preciso de ajuda e que eu preciso delegar. E é muito legal, né? Criar uma equipe. E a minha, eu sou, assim, apaixonada pelas pessoas que trabalham comigo. Mas eu acho que, sim, eu acho que o que é legal do meu trabalho é que eu criei uma trajetória dentro da escrita que tem muitas frentes, sabe? Então, eu acho que às vezes a pessoa que quer trabalhar com a escrita, ela fica muito... Ah, mas será que eu só vou escrever livro? Como é que eu ganho dinheiro com livro? E o que eu gosto de fazer é mostrar que se você sabe escrever, você tem muitos caminhos. É por isso que a leitura e a escrita, para mim, são um carro-chefe, assim, que eu fico batendo. Sim. Porque eu acho que leva a pessoa para onde ela quiser, né? Então você vê da newsletter, a gente migrou para um jornal que também tem camiseta, tem boné, tem ecobag, então virou produto, né? E tudo veio de crônica, assim, é muito legal. É muito legal mesmo. A criatividade, ela abre muitas portas e a escrita, assim, eu não sei se hoje em dia você consegue ter tempo de escrever, assim, talvez como antes, mas a escrita eu sinto que ela nos ajuda em vários caminhos da vida profissional. Então, Sim. tô falando com alguém, tô mandando um e-mail, tô fazendo um projeto, tudo isso a escrita me ajuda. Mas também pra gente se entender, assim. Então, a autoescrita, assim, né? Quando a gente vai escrever sobre o meu dia, escrever sobre o que eu tô sentindo. Para mim, também tem dois lados, né? Tem o lado mais voltado para publicidade, que seria escrever em nome daquelas marcas ali, entendendo o tom de voz e tudo mais. Mas tem o lado mais escritora, que é o do livro que eu te dei, que é muito de sentir, viver... Na verdade, isso é da minha análise, tá? Que eu tô falando aqui, mas é da minha análise. Mas é ótimo isso. Que ao invés de pensar e depois viver, viver, sentir e aí pensar e escrever. Sim. Então, para poder experimentar a vida e depois colocar isso no papel de alguma forma, assim, né? A gente fazer virar outras coisas. Então, acho que a gente acaba se doando muito para essa escritora, para essa jornalista, enfim, né? Sim. Não tem como fugir de uma coisa... Separar as coisas, né? Não, putz, eu acho que meu pensamento ele é em crônicas já. Já vive assim, né? Já. Sei lá, coisa que você pensa, fala, isso dá um tweet. Né, sabe? Se fosse pequenininho, assim, você vai usar, você vai usando. Sim, você vai se inspirando pela vida mesmo, né? Vai seguindo cada passo. Mas, olha, gostei muito do nosso papo. Eu também. Eu ficaria aqui o dia todo se eu pudesse. Espero que você volte, que a gente possa conversar mais. E queria que você deixasse aqui só um último recado para quem está em casa e é escritor e tem paixão por publicidade, enfim, que esteja te assistindo, assim, uma dica que você daria para essa pessoa. Eu acho que uma dica que eu posso dar é você não ter vergonha de mostrar a sua escrita para os outros. Porque eu acho que muita gente fica esperando um texto perfeito, sabe? Uma crônica muito exata. E é muito gostoso. Eu fui aprendendo isso conforme eu fui lançando outros livros. É muito gostoso essa troca de ideia com o editor. Sabe? De você receber um outro ponto de vista e você adaptar um parágrafo e tal. Então, eu até acho... com amigos, né? Muito. Eu acho que as pessoas perdem uma chance imensa de conversar sobre escrita com um medo de mostrar, né, um poema, um texto, uma ideia, até projeto. Às vezes a gente tem ali e fala, não, mas eu não vou mostrar porque a pessoa vai achar que não sei o que. Cara, mostra pros outros, assim. Eu acho que eu comecei o blog num grupo de e-mail. Eu escrevi o texto e mandava para as minhas amigas. E pela relação delas, de dar risada, de comentar, é que eu tive coragem de fazer um blog. Então, acho que o primeiro exercício é mostrar a sua criação.
Legal demais. E é muito importante e muito difícil também. É, Mas quando a gente consegue, vai ficando mais fácil, né? ajuda. Obrigada, viu? Foi um prazer Obrigada. ter você aqui. E volte sempre que você quiser. Tá bom, eu volto. Tchau, gente. Tchau. Se inscreva no canal, deixe o gostei e deixe um comentário aqui pra Camila, um coração roxo, pode ser? Pode ser. Obrigada, tchau. Tchau.